Olá, você já ouviu esse som antes? Alguns anos atrás, esse som ecoava em toda a empresa de transporte ao emitir um documento. Porém, com a chegada da tecnologia, as emissões ficaram cada vez mais silenciosas. Não entendeu? Não se desespere, iremos explicar. Alguns anos atrás, os documentos de transportes eram emitidos por impressoras matriciais, que além de fazerem um barulho enorme, também enroscavam os documentos que às vezes era necessário cancelá-los e às vezes saíam tortos se não fossem posicionados devidamente. Com o avanço da tecnologia, essas máquinas foram perdendo seus espaços, já que os documentos hoje em dia são emitidos em qualquer impressora. Mas vamos falar das documentações. Nota fiscal de serviço de armazenagem era impressa para transportes municipais e para a cobrança de custos de armazenagem de carga. Sua emissão era feita nas máquinas matriciais em 6 dias e cada uma tinha sua particularidade, assim como o CTRC, o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga, que é um documento fiscal emitido pelas transportadoras para cobrir legalmente as mercadorias entre o local de origem e o destinatário de carga. Hoje em dia, ambos foram trocados por documentos eletrônicos. Com isso, hoje temos a NFE, Nota Fiscal Eletrônica, e o CTE, Conhecimento de Transporte Eletrônico, que são impressos em qualquer impressora e por serem eletrônicos não são mais necessárias tantas vias, apesar de ainda ser necessário a impressão dos documentos. De maneira simplificada, a empresa de transporte de cargas emissora de CTE gera um arquivo eletrônico que deverá conter as informações fiscais da prestação de serviço. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente para garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. O arquivo eletrônico, que corresponde ao conhecimento de transporte eletrônico, deverá ser transmitido via internet para a Secretaria da Fazenda, que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma autorização de uso, e sem qual não poderá haver trânsito de mercadoria e nem prestação de serviço de transporte da mesma. Os CTS são validados pela Receita Federal, porém são gerados por sistemas implantados nas transportadoras. Cada empresa usa o sistema que mais atende suas necessidades financeiras ou logísticas. Temos alguns sistemas como o Zoproteu, Datotes, o SL, o Softlog e muitos outros. Esses sistemas são personalizados para cada empresa, que depois de ter cadastrado todas as informações que envia para o site da Receita Federal para ser validado. Mas essas mudanças realmente surtiram efeitos? Foi isso que fomos perguntar diretamente a uma empresa de transporte. E hoje nós vamos estar conversando com o Carlos, sobre o transporte da Aerolog, sobre documentação. Carlos, o que melhorou nos últimos 10 anos na documentação? Sem dúvida, uma coisa que melhorou muito foi a questão do deslocamento das informações, entre os pontos interessados. Antes a gente tinha uma morosidade enorme em troca de informações, como por exemplo, para uma simples correção de um conhecimento, a gente tinha que apresentar a via física. E nesse caso, a via física, a gente tinha que apresentar um local de carga e um local de descarga. Como por exemplo, a gente estava fazendo um carregamento no Guarujá, tinha que se deslocar até o Guarujá, apresentar essa correção fisicamente, e na pior das hipóteses, a gente tinha que apresentar essa via no local de descarga. São Paulo, interior. Quais são as melhores facilidades depois que foi implantado esse sistema eletrônico? Para a gente como transportadora, sem dúvida, a questão do CTRC, que virou o CTE, a gente tem uma facilidade enorme, um manuseio extremamente fácil com ele. De um modo geral, nota fiscal, melhorou muito a questão da nota fiscal eletrônica. A questão dos agendamentos já foi ainda do lado dos terminais já foi um ganho considerável. E o ECTF também, que nesse caso ele faz a nossa conferência, como se a gente fizesse a conferência da carga fisicamente, mas faz eletronicamente. Você pode fazer daquele transporte, você já faz exatamente. Eu consigo confirmar que a carga está adequada, a documentação está ok, eu verifiquei, sem precisar estar presencialmente no terminal. Entendi. Arquivo e cancelamento. O que mudou, como era antes, no seu controle e como é hoje? Começando pelo cancelamento, na questão do CTRC. Antes a gente tinha 5 vias, A gente fazia emissão e desmembrava essas 5 vias, que uma ia para o setor fiscal, a outra era para transporte, a outra era para arquivo, a outra para o cliente, a outra era reserva. Então, no momento da emissão desse desmembramento, ocorrendo a necessidade de cancelar, a gente precisava juntar todas essas vias novamente, fazer a baixa de forma manual no livro fiscal, beleza. Se perdesse uma via, era uma dor de cabeça enorme para conseguir cancelar.
depois juntava, fazia a baixa e enviava para o setor da controladoria. No arquivo, como a gente tinha muitos papéis, a gente precisava de muito espaço para fazer esse arquivamento, né? Então a gente perdia um espaço enorme. Tinha os arquivos, como a gente tem que guardar por 5 anos, né, perante a lei, então a gente tinha salas com arquivos. Então coisa que a gente podia alocar uma outra equipe naquela sala, fazer alguma coisa mais proveitosa para a sala, a gente tinha que ter um arquivo, né, horrível. Hoje, com a questão do CT eletrônico, a única coisa que a gente arquiva de fato é o comprovante de entrega. Então, de 50 papéis que você tinha que arquivar, hoje você arquiva uma. Né? O restante a gente tem todo o arquivo eletrônico, a gente faz um arquivo eletrônico. Então é extremamente tranquilo. Essa questão do arquivo é bem simples. Completando a questão do cancelamento do CT, hoje é de forma eletrônica. Então, no momento que você emitiu, você viu que tem alguma coisa divergente, alguma informação que não foi trocada, no mesmo momento você entra e cancela, essa informação já é imputada para a controladoria, eles já ficam sabendo. Então, esse negócio de cancelamento manual não existe mais. Obrigado pelo espaço. Estamos agradecendo, pessoal. It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast.